Aqui no Maia, revelamos histórias bíblicas que atravessam os séculos e hoje você vai conhecer uma das mais impactantes de toda a Bíblia. Uma história sobre riqueza, pecado e um julgamento que ecoa até os nossos dias. Imagine que Deus olhasse para a humanidade hoje e dissesse: chega, foi exatamente isso que aconteceu com duas cidades antigas, Sodoma e Gomorra. Elas cruzaram um limite invisível, um ponto de não retorno que provocou a ira divina. O que aconteceu depois mudou o curso da história para sempre. Você está prestes a descobrir por que o céu disse basta. Sodoma e Gomorra não eram vilarejos esquecidos no deserto. Pelo contrário, eram cidades ricas, prósperas e estrategicamente localizadas nas rotas comerciais. Elas pulsavam com vida, com mercados movimentados e uma abundância que atraía gente de toda parte. Mas por trás dessa fachada de prosperidade, uma escuridão profunda havia se instalado. A injustiça social era a regra, não a exceção. Os pobres eram oprimidos, os estrangeiros desprezados, e a violência era tolerada como parte do dia a dia. A Bíblia descreve que o clamor contra essa cidade subiu até os céus. Não era um murmúrio, era um grito ensurdecedor de dor e perversidade que chegou diretamente a Deus. E então, a Bíblia nos conta algo impressionante. Deus desceu para ver, não porque ele não soubesse o que estava acontecendo. Seu conhecimento é infinito. Ele desceu para demonstrar que seu juízo não é arbitrário nem precipitado. É um ato deliberado, baseado em evidências, justo e final. Ele foi testemunhar pessoalmente a profundidade da corrupção, para que não restasse dúvida sobre a retidão da sua sentença. O limite da sua paciência havia sido ultrapassado. O tempo da misericórdia estava se esgotando rapidamente. Mas em meio a esse cenário de condenação iminente, uma voz se levantou em favor das cidades. A voz de Abraão, sobrinho do Ló, que vivia em Sodoma. Em um dos diálogos mais ousados da Bíblia, Abraão intercede diante de Deus. Ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, pouparás o lugar por amor a eles? E Deus, em sua infinita misericórdia, respondeu: se eu encontrar 50 justos, pouparei toda a cidade. Mas não havia 50. Abraão continuou, negociando a salvação daquelas almas, diminuindo o número 45, 40, 30, 20, até chegar a dezembro. Se apenas 10 pessoas justas fossem encontradas, as cidades seriam poupadas, mas nem 10 existiam. A negociação de Abraão havia terminado, o juízo era inevitável. Então, 2 anjos com aparência de homens chegaram a Sodoma ao anoitecer. Sua missão era clara: executar a sentença divina, mas antes, resgatar o único homem justo que ali vivia, Ló e sua família. Ló os acolheu em sua casa, mas a notícia da chegada dos estrangeiros se espalhou como um incêndio. Logo, uma multidão cercou a casa, exigindo que os visitantes fossem entregues para serem abusados. A depravação da cidade se revelou em sua forma mais explícita. Os anjos protegeram Ló e o instruíram a fugir com sua família, pois a destruição começaria ao amanhecer. Ló correu para avisar seus genros, mas eles riram, achando que era uma piada. O tempo para decisões havia acabado. Ao raiar do dia, com o sol nascendo sobre a terra, o céu se abriu. Mas não para trazer luz, e sim destruição. Uma chuva de fogo e enxofre, vinda diretamente do Senhor, caiu sobre Sodoma, Gomorra e toda a planície ao redor. Em questão de minutos, as cidades orgulhosas, seus palácios, suas riquezas e seus habitantes foram consumidos pelas chamas. A prosperidade virou cinzas. O orgulho humano foi reduzido a pó. O lugar que antes fervilhava de vida se tornou um deserto de morte e desolação. Uma prova eterna do poder e da justiça de Deus. Enquanto fugiam para salvar suas vidas, os anjos deram uma ordem clara: fujam e não olhem para trás. Ló e suas filhas obedeceram, correndo sem hesitar. Mas a esposa de Ló não conseguiu. Seu coração ainda estava lá, preso à vida que estava deixando para trás, presa aos bens, às amizades, talvez até mesmo ao pecado que conhecia. Ela desobedeceu e olhou para trás, e no mesmo instante,
Seu corpo se transformou em uma estátua de sal, um monumento silencioso e trágico, um alerta que atravessa os milênios sobre o perigo de ter o coração dividido e apegado ao que Deus já condenou. A história de Sodoma e Gomorra pode parecer distante, um conto de um passado remoto, mas sua mensagem é mais atual do que nunca. As cidades não foram destruídas por falta de aviso, mas porque escolheram ignorar todos os sinais. Elas amaram mais a sua própria corrupção do que a oportunidade de arrependimento. Essa história nos lembra que Deus é amor. Ele é paciente e misericordioso, mas ele também é justo, e sua justiça não pode ser ignorada para sempre. O convite ao arrependimento está sempre disponível, mas a decisão de aceitá-lo é nossa. Essa história não é apenas sobre o passado, é um poderoso alerta para os nossos dias, um chamado à reflexão sobre nossas próprias vidas e nossa sociedade. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais revelações. Aqui é o Maia Revela, onde a Bíblia ganha voz. Até a próxima.